Gente, nós falamos ao longo da semana aqui daquele caso que aconteceu em Balneário Camboriú. 2 crianças faleceram, né, no Hospital Ruth Cardoso em menos de 24 horas. Os 2 meninos que não se conheciam, nem tiveram contato, né? Um de 2 anos e 9 meses. Enfim, uma tristeza realmente. E muito se falou, né? Se falou, não sei se já saiu o diagnóstico, já ou não. E outros casos aqui que a gente tem acompanhado, principalmente de crianças. Mas um dos motivos que a gente hoje vai conversar com o Dr. Clício, do Hospital Dia Revitalité, Dr. Clício, é sobre a chamada uma pneumonia aí que está assustando muita gente. Muitos casos, né, estão sendo constatados. E diante dessa informação, nós, obviamente, convidamos o Dr. Clício para falar deste assunto mesmo. Ele que atua no hospital e, obviamente, é uma das portas de entrada. Ele sabe o que está acontecendo. Doutor, primeiro, obrigado por o senhor ter aceitado o convite para falar deste assunto que é de utilidade pública mesmo. Boa noite. Boa noite, Tanaka. Boa noite, telespectadores, ouvintes da Rádio Cidade. Obrigado pela oportunidade, mas quando a gente fala de pneumonia, a gente tem que entender quais são os germes que acometem a pneumonia, né? Quando a gente fala de pneumonia, a gente está falando de bactéria, a gente está falando de fungo, a gente está falando de vírus e aí também as pneumonias hospitalares. E dentre essas pneumonias, né, você tem que classificá-las. Ou elas são típicas ou atípicas. As típicas, quando você fala do pneumococo, né, a pneumonia da comunidade. E a pneumonia atípica é quando você fala do micoplasma, né, da legionela, pneumoniae, que são germes atípicos, né? E qual a diferença de um para outro? Os sintomas são bem diferentes. De uma pneumonia típica ou pneumonia da comunidade, você tem febre alta, prostração, né? Dores nas costas, tosse produtiva, e o paciente literalmente fica derrubado. A pneumonia atípica, ela é mais silenciosa, ela é assintomática ou subclínica, ela é mais difícil de ser identificada, né? Ela não cursa com tosse produtiva, ela cursa com tosse seca, às vezes pode ou não ter febres e acomete os extremos das idades, crianças ou idosos, né? E é essa última que o senhor falou que está tendo uma incidência? Que está tendo uma incidência maior nesses germes atípicos, que são as clamídias, o micoplasma e a legionela pneumoniae, né? Até o método de detecção é um pouquinho diferente. Além do exame físico, o exame clínico, nas pneumonias típicas, as pneumonias da comunidade, um raio-x simples, um hemograma, marcadores inflamatórios com bom exame físico define. Já define. Enquanto que nas pneumonias atípicas, né, por elas não terem sintomas preponderantes, essa é mais difícil. É mais difícil, às vezes uma ausculta pulmonar não tem uma crepitação, não tem um sibilo, um roncos, alguma coisa mais evidente no exame físico, você tem que fazer uma tomografia computadorizada de tórax e até mesmo fazer cultura, né? Hemoculturas. Bom, o que a gente tem, as informações que chegam pra gente, é a época do ano, isso é atípico mesmo? Como é que está sendo o senhor que está no hospital, na linha de frente? Esse ano tá diferente. Tá diferente? Tá diferente. Como é que tá diferente? Eu tô pegando por semana, né? Nós estamos pegando aí em torno de 25, 30 pneumonias por semana. Todas tratáveis de forma ambulatorial, né? Certo. Mas com a tomografia fica tudo mais fácil, né? Certo. Tem pacientes que têm acometimento de 25%, 30% e os sintomas são muito pobres, são paupérrimos. Ele chega no consultório dizendo, olha, eu não tenho mais aquela disposição, mas não tive febre, tenho uma tosse seca de vez em quando, mas eu vou dar uma caminhadinha mais rápido, me falta o ar. Opa. E eu não sou o mesmo. Eu não tenho aquela energia que eu tinha, né? E aí você refina um pouco mais essa busca e aí você acaba encontrando, né? A gente
como tem exames em 2 horas, exames de urgência, por exemplo, né? Exceto as culturas, obviamente, Sim. né? A gente consegue identificar de forma mais fácil, mais suscetível, né? E é uma doença que o senhor falou agora há pouco, tem aumentado e muito. Tem alguma faixa etária que ela é mais suscetível? Crianças, adolescentes, mais idosos? Então, as atípicas parece que está pegando mais as crianças e os idosos. Olha que coisa interessante. A Secretaria Municipal da Saúde de Piracicaba fez um estudo dela ali, Sim. lá em Piracicaba, São Paulo. Aumentaram do 2023 para 2024 85,32% aumento de pneumonias. Olha aí. Eu fui pesquisar no DataSUS, só Sim. tem a compilação dos dados de 2022. Não tem 2023? Não, ainda não está compilado, né? Internaram 600 mil pessoas de pneumonias no Brasil em 2022. Eu acho que isso é subnotificação, deve ter sido muito mais. E a mortalidade acima de 65 anos é 23%. Abaixo de 65 anos é 18%. E as crianças flutuam entre 5% a 7%. Mas o que faz? O que transmite? Eu ia perguntar. Eu me adiantei. Vamos lá. Né? Então, são gotículas contaminadas. E como é que essas gotículas contaminadas provêm? De onde elas vêm, né? De uma pessoa que está contaminada, obviamente, através da tosse, através da coriza, espirro, né? Também. Do espirro, né? E por via hematogênica, mas não nesse caso, né? No caso de uma transfusão sanguínea, alguma coisa você pode transmitir também. E esse inverno foi muito rigoroso, né? Foi. As pessoas não se agasalharam de forma adequada e essas mudanças bruscas de clima, né? Isso interfere também. Como é que interfere? O cidadão fica mais frágil? Como é que a gente diz aí? Porque ontem até ouvi alguém falar, mas não é o frio, tem a ver com o frio também? Tem a ver, porque ele pega uma gripe, arrasta essa gripe, 20, 30 dias, e aí vira um caldo de cultivo e isso é uma festa. Entendi. Né? Para as bactérias, sobretudo. E qual é o cuidado, os mesmos cuidados, vamos dizer lá, que nós tivemos agasalhar-se bem. Agasalhar-se bem. Máscara tem que usar ou não? Olha só, o estudo que foi feito, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina, e teve um estudo de Harvard, que prova que as máscaras cirúrgicas não servem para nada. Não servem para nada? Não, exceto as N95, aquelas bico de pato, né? Se você pegar essa máscara e der um aerosol de um desodorante, essas gotículas, são minúsculas, são microscópicas, elas passam, né? Tem uma especificamente, aquela bico de pato, que é a N95. Aquela, né? Sim. Aquela sim. E tem pacientes que têm fator de risco. Vamos lá, quais são os fatores de risco? Pacientes tabagistas, fumantes. Por quê? Porque já fazem um processo inflamatório agudo. No dia a dia. No dia a dia, exatamente. Ele agudiza o que já é crônico. Ou seja, aqueles cigarros eletrônicos. Pior ainda. Pior ainda. Porque você está colocando um líquido quente no seu pulmão com um aroma. Né? Você é capaz de fazer uma pneumonia química. Isso é um regaço, né, doutor? Se é que dá para falar dessa forma. Não, mas é uma bomba, né? É uma bomba. Tem alguns estudos que mostram que o cigarro eletrônico é pior que o cigarro. Os dois são ruins, né? Os dois são, óbvio, né? Mas que o cigarro eletrônico ele acaba sendo pior. Ou seja, ele potencializa a pneumonia. Ele potencializa. A gente tem uns cíliozinhos, umas vassourinhas, essas vassourinhas dentro dos alvéolos pulmonares, essas vassourinhas ficam hipofuncionantes. E aí você tem que turbinar essas vassourinhas para colocar a sujeira para fora, né? Outro fator de risco é paciente alcoólatra, né? O álcool também. O álcool, baixa imunidade. Ele tem uma defesa imunológica baixa, consequentemente é mais fácil pegar. Ar-condicionado. Olha aí, ó. Né? O ar-condicionado tem o filtro, fica aquela sujeira acumulada ali, de vez em quando alguém pega e liga, aquilo espalha para toda a casa, você aspira aquilo, né? Quer dizer, sem perceber você está se autocontaminando. Por isso que né? o filtro é importante. É importantíssimo a limpeza de filtro. Nos hospitais é obrigatório, né? A cada 6 meses você tem que fazer essa higienização, né? Mais um fator de risco, a gente comentou há pouco, é a questão de agasalhar-se bem, né? Acaba pegando um resfriado comum, porque também não são só as bactérias, nós temos os vírus aí que estão rodando ainda. Sim. Adenovírus, vírus sensitivo respiratório, a gripe comum, né?
o Covid, né? O Covid não foi embora. Não, né? foi, a gente ainda tem Covid, sim, né? Influenza A e B, e às vezes o paciente acaba cometendo isso com um vírus e acaba virando um caldo de cultivo mesmo, ele não se trata adequadamente, né? Isso. E aí acaba tendo uma pneumonia, né? Então... Esses são alguns fatores, alguns riscos. Paciente diabético hipertenso e cardiopata, também descontrolado, né? É fator de risco também. Descontrolado que o senhor diz? Não toma remédio adequadamente, né? Ou acaba tomando uma subdose, não segue o ordenamento médico, arrisca a prescrição, acaba ficando mais frágil e, consequentemente, suscetível a um vírus e depois, consequentemente, a uma bactéria, né? Ou seja, doutor... A umidade. A umidade também? Fungo, né? Fungo. Ventilar a casa, abrir... É importantíssimo. Importantíssimo. É importantíssimo. E se puder pegar sol, melhor ainda. Hoje a esposa não está aí a filha, 6 horas da manhã, fui levar ela no colégio, abrimos mas está muito frio, não, mas abre tudo aí. Mas é só quando a esposa não está? Não, mas aí a esposa geralmente faz isso, abre, né? Mas mesmo frio a gente deixou... Sim, tem que ventilar. Né? Tem que circular. Viu, gente? Algumas super dicas aqui que o Dr. Clício está passando para todos nós aí. Bom, nós falamos aí, e os sintomas o senhor também já falamos aí... Dos fatores de risco. Dos fatores de risco, né? Da prevenção. Da prevenção, exatamente. Exatamente. A diferença das típicas para as atípicas. Também, né? Muito importante. E faltou uma coisa, né? Vamos lá. Fisioterapia respiratória. Como é que é, doutor? Então, não que as pneumonias típicas não necessitem, mas as pneumonias atípicas necessitam em 100% de fisioterapia respiratória. Porque essa secreção, ela tá lá dentro. Ela não sai. Não sai. Né? As pneumonias típicas, você promove o escarro ainda, né? Uhum. E nas atípicas você precisa de um profissional fisioterapeuta para fazer essa mobilidade de secreção. Entendi. Para você poder jogar esse processo. Sozinho nem pensar. Sozinho nem pensar. Nós temos uma regra no Hospital de Revitalité. Pneumonia atípica sem fisioterapia não funciona, né? Não quer fazer lá, não tem problema, pode fazer em outro lugar, mas tem que fazer. Tem que fazer. Faz parte do combo. Além das medicações, obviamente, antibióticos e sintomáticos. E né? tudo isso tem que ter um diagnóstico, né? Tem que ter o diagnóstico, né? Graças a Deus a gente está conseguindo diagnosticar, justamente porque a gente tem métodos muito rápidos de diagnóstico lá, né? Então... Como é importante você ter, né? O diagnóstico é tudo, né, doutor? É tudo. Porque você um diagnóstico... O tratamento você vai no Google, acho que é a única coisa que restou para nós médicos, né? Técnicos do assunto, é o diagnóstico, né? Porque você tem que unir aí a semiologia, senão a fisiopatologia. O remédio não é o correto, né? Exatamente, a farmacologia, né? Para você dar a dose certa com o medicamento certo e pelo tempo certo, né? Saber a vida média desse medicamento, né? Como é que ele chega lá onde ele tem que atuar, né? O receptor farmacológico, tudo isso é importantíssimo. Tá vendo, gente? Olha, como é importante, nós recebemos inclusive ligações aqui das pessoas nos falando, vocês, por favor, falem, está existindo, não sei se o termo correto é surto, não, mas pneumonia por aí. É porque não se via tanto, né? Tanto que eu acabei te citando aí esse estudo lá da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Aumentou e bastante, aumentou em 85,32%, é muito, né? É muito de um ano para outro, né? E dá para evitar, como diz o doutor Clício aqui, tem que procurar, né, a prevenção, tomar todos os cuidados. O frio contribui muito para isso. Com certeza. A hora que for embora, aí sim diminui. Mas são patologias que você não possa ter uma pneumonia no verão, óbvio, pode. Mas o frio contribui, né? E muito, né? Com certeza. Tá bom, doutor. Qualquer situação, então, na pior das hipóteses, procure um médico de sua confiança, né? Não deixa para depois. É um bom exame físico, né? Exames laboratoriais. O senhor falou ali naquela situação do cidadão lá que eu tô caminhando, né? Tô cansado, não tem mais energia, né? Nós tivemos uma situação de uma menina há 3, 4 semanas atrás, uma menina de 3 anos, eu normalmente não atendo criança, né? Mas aí foi uma ligação de um amigo, eu acabei atendendo, ela já tinha passado por 3 médicos, ou 4, eu atendi essa menina e fizemos os exames, ela saiu do Hospital de Revitalité diretamente para UTI.
Olha aí. Né? Estava com mais de 50% dos pulmões Então não dá para brincar, não. E criança recupera muito rápido. O pulmão tem uma capacidade de recuperação enorme. Ser visto precocemente. Então é isso. Doutor, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Dia Revitalité. Obrigado mais uma vez. Imagina, uma boa noite a todos. Boa noite. 7h16. Jornal da Cidade. A verdadeira voz da comunidade.